Estamos aqui hoje no cemitério de Taguatinga. Olá pessoal, bem-vindos ao canal, Leozinho, meu sobrinho, tudo bem com todos vocês? Bom pessoal, estou aqui para contar sobre a minha experiência, como foi ter passado a noite naquele cemitério lá em Taguatinga. Mas aí ficam algumas indagações, né? Como que eu cheguei até lá? O que aconteceu para eu ter passado a noite lá? Por quê? Vou responder isso já já para vocês, beleza? Mas se você está gostando dos conteúdos que eu tenho publicado aqui no meu canal, se inscreva, deixe seu gostei, compartilhe, comente, ok? E vamos fazer o canal crescer ainda mais. Bom, o que aconteceu então, pessoal? Foi mais ou menos em meados de 2012, isso que aconteceu comigo, sabe? Então, eu entrei no site, um site chamado Amor em Cristo, e ali eu tinha feito uma conta no perfil daquele site, e eu fui conhecer uma pessoa, uma mulher, E ali eu conheci essa mulher, e fiquei conversando com ela, pelo site mesmo. E depois ela me passou o número dela, eu pedi, e a gente foi conversando por mensagem, e depois eu ligava bastante para ela, para conversar. E a gente foi se desenvolvendo, tinha muita afinidade, tinha muita coisa em comum, nós dois. E aí eu falei, vamos se encontrar um dia. E ali ela falou, não, tudo bem, você pode vir aqui em casa, a gente conversa, tá aqui meus filhos. Aí eu falei, você tem filhos? Ela falou, tenho 3 e tal. Eu falei, interessante. 3 filhos, olha só. E aí eu peguei, combinei com ela e fui me encontrar lá na casa dela, Mas a gente já tinha saído juntos também antes, Nós já tínhamos saído antes de ir lá pra casa dela. E aí, chegando lá, a gente conversando, conversa vai, conversa vem, ela me falando sobre a vida dela, o que tinha acontecido, como que ela estava solteira há tanto tempo, que ela já foi casada, enfim, Solteira não, ela tá divorciada, Aí, meu amigo, só sei dizer que já era quase 11h30. Aí eu falei, rapaz, eu peguei e falei pra ela assim, vou ter que ir embora porque senão eu vou perder o ônibus. E eu morava no Valparaíso de Goiás nessa época. E vocês sabem, como é que é complicado o ônibus pro Valparaíso de Goiás. Pelo menos naquela época de 2012, E ela falou, não, então tudo bem. Aí eu me despedi dela e fui andando bem rápido lá pra cima, pra poder pegar um ônibus de Taguatinga para a rodoviária e da rodoviária de Taguatinga pegar um outro ônibus para ir pro Valparaíso. E aí o que aconteceu no meio do caminho? Meu amigo, eu só sei dizer que eu fiquei nessa parada esperando esse ônibus. Deu 11h45, deu 11h50, 10 para meia-noite, por aí vai. Meia-noite. E eu falei, rapaz, não acredito nisso não, moço. Eu acho que eu perdi esse ônibus e agora o próximo ônibus acho que vai sair 5h30 para 6 da manhã. Falei, rapaz, estou frito. E aí, tinha um primo meu, que ele tem ainda, ele ainda tá vivo. Ele morava lá em Ceilândia, e Ceilândia é uma cidade bem perto de Taguatinga, entendeu? São muito próximas ali. E ali eu pensei, rapaz, não dá pra ir pra casa desse meu primo agora, chegar meia-noite na casa dele, não tem como, Falei, Cacildes, meu irmão, o que eu vou fazer? E ali eu pensei, rapaz... E, gente, só abrir um parênteses aqui, Brasília é um lugar bem perigoso, sabe? E a pessoa ficar numa parada de ônibus uma hora dessa, pela madrugada do feijão com goiabada, é pedir pra ser assaltado e praticamente morto, Pra onde é que eu vou agora? Eu pensei, meu amigo, se eu ficar aqui nessa rua, vou sofrer assalto. Ou até coisas piores. Moço, só tem um lugar agora que é mais seguro. É muito seguro mesmo. Eu pensei na minha cabeça, Só tem um lugar que é bem seguro agora pra eu ir. Que é o cemitério, E aí eu peguei e falei, rapaz, eu vou ter que passar a noite nesse cemitério, mano. Meu amigo, minha amiga. Aí eu fui andando um pouco, Eu tinha que andar mais um pouquinho, o cemitério não estava ali perto ali de mim. Eu tinha que andar, acho que uns 500 metros, mais ou menos, para quase 1 quilômetro. E ali eu fui, e eu entrei dentro daquele cemitério. E eu falei, meu Deus, onde é que eu vim parar? Eu falei, gente, o que a criatura passa por causa de uma mulher, gente? Ao que a criatura se submete? Eu falei, não acredito nisso não, gente. Dentro do cemitério. Aí eu falei, rapaz, eu olhava para uns lados, olhava para o outro assim. Falei, meu Deus, será que eu vou encontrar alguma alma penada por aqui? O que vai acontecer? Eu falei, rapaz, agora que é 00h15 para 00h30, mais ou menos, Falei, gente... Tem uma parte lá do cemitério que tem as capelas, Tem uns lugares que tem uns banquinhos lá, que a pessoa pode descansar, sentar, e tal. E aí eu peguei e lembrei desse lugar. E eu peguei e falei, rapaz, eu vou ter que passar a noite aqui nessa capela aqui, sabe? Nesse banquinho. E eu vou ficar aqui? Tá. Aí deu 1 da manhã, 2... Moço, mais ou menos umas 3 da manhã eu comecei a ouvir uns barulhos estranhos naquele cemitério.
Gente, eu tava assim, quase me cagando nas calças, de tanto medo. Desculpa a expressão, mas... Eu falei, gente do céu. Eu falei, gente, eu vou ver uma mulher de branca aqui descabelada, com os cabelos compridos, suja. Eu falei, meu amigo. E moço, e não é que eu tinha ouvido um barulho lá mesmo. Nessa hora eu gelei, meu amigo. Eu falei, meu pai do céu, quem será que tá aí? Aí eu me escondi pra um outro lugar lá, sabe? Andei um pouquinho, fui me esconder, aí fiquei sentado no banco. E depois, como eu já tava um tempo sentado, eu cansei e deitei, sabe? Mas em relação assim, aos barulhos, pessoal, eu não vi, não identifiquei alguma pessoa, entendeu? Eu só ouvi barulhos como se fosse de pessoas caminhando lá, né? Então foi isso, só que eu não tive coragem de ir lá olhar, entendeu? Eu peguei e me escondi, né? Pra não ser identificado, vai saber quem era, vai saber o que que era, né? E eu andava com um blazerzinho, aí eu coloquei aquele blazerzinho pra me aquecer, tinha hora que eu colocava ele como travesseiro. Meu amigo, que luta! Eu olhava naquele relógio, moço, era 3h30 da manhã, e nada dessa hora passar, e 4 da manhã ainda. Eu falei, meu amigo, ainda tem umas 2 horas pra eu ficar aqui dentro desse cemitério. Eu falei, meu pai do céu, não acredito nisso não. Eu falei, gente, o que eu fui fazer, meu amigo? Enfim, eu fiquei pensativo lá naquele lugar, gente. E aí, deu o horário, sabe? Deu o horário pra eu ir embora. Quando deu esse horário das 6 da manhã, que eu já ouvi os ônibus andando ali, eu falei, ai meu pai, que alívio. Mas meu amigo, foi terrível esse dia que eu passei nesse cemitério, sabe? Essa noite. Foi muito estranho. E tava um frio lá dentro, sabe? Que eu olhei assim. Só que eu fiquei pensando, né, gente, será que vai vir gente aqui violar esses túmulos? Tentar fazer algum ritual de magia negra? Fazer algum tipo de coisa aqui? Será que vai ter algum espírito, uma alma penada andando aqui mesmo? Meu Deus do céu, passava um monte de coisa na minha cabeça, gente. Eu fiquei bobo, gente, sabe? E ali eu pude aprender a lição, sabe? De nunca mais me submeter a uma situação daquelas por causa de uma mulher, sabe? Não me colocar em risco, não me colocar nessas situações. Eu rio agora que foi engraçado, né? Eu falando agora, né? Mas no momento que eu passei a situação foi terrível, gente. Foi muito esquisito. Então essa é a história, espero que vocês tenham gostado. Tudo de bom e outros e melhores vídeos virão. Até!